Iniciando então o capítulo 3, que trata do equilíbrio de um ponto material, a primeira coisa que a gente tem que observar é quais são as condições de equilíbrio. No caso, tratando de um ponto material. A condição de equilíbrio é que a somatória de todas as forças seja igual a zero. Essa é a condição de equilíbrio. E aí a análise que nós fazemos, por exemplo, do diagrama de um corpo livre, é referente a toda e qualquer força que atua em um determinado ponto. Por exemplo, imaginemos que nós temos um sistema, inicialmente pensando no plano, né? XY. E que nesse sistema nós tenhamos um ponto P, na qual nós faremos a análise das condições de equilíbrio. Nesse ponto, nós podemos ter diversas forças. Por exemplo, F1, F2, F3. E, para verificar as condições de equilíbrio, neste caso, no plano, nós temos que fazer então o quê? A somatória de todas as forças atuantes em x tem que ser igual a zero. E a somatória de todas as forças atuantes em y também tem que ser igual a zero. Portanto, não há novidades em relação àquilo que nós já fazemos desde a análise dos vetores. Ou seja, pegamos o vetor F1 e decompomos em F1x e F1y. Da mesma forma, pegamos o vetor F2 e fazemos a decomposição em F2x e F2y. E, seguindo o mesmo princípio, pegamos o vetor F3 e fazemos a decomposição em F3x e F3y. Dessa forma, quando formos fazer esta análise, nós vamos pegar o vetor F1 e decompor em F1x, F1y. O vetor F2 em F2x, F2y. E o vetor F3, F3x e F3y. Decompostos os vetores, feita essa decomposição, a próxima etapa é verificar essa condição. Ou seja, para que exista o equilíbrio, então o vetor F1, que é composto por F1x no versor I, mais F1y no versor J, somado ao vetor F2, que é o F2x em I, mais o F2y em J, e somados ao vetor F3 e tantos quantos vetores nós tivermos, né? Neste exemplo estou usando 3, poderia ter 2, 4, tanto faz. Então, F3x em I mais F3y em J. O que ocorre? A somatória desses três vetores, para termos a condição de equilíbrio, vai nos dar a somatória desses vetores que a gente chama de vetor resultante. Para termos o equilíbrio, a soma em I tem que ser zero e a soma em J também tem que ser zero. Certo? Então, dessa forma, nós analisamos as condições de equilíbrio dadas a partir desses elementos. E a mesma coisa que serve para vetores num plano, serve para vetores no espaço também. Mas, inicialmente, vamos fazer um exemplo com esses vetores aplicados num plano XY. Para tal, na sequência, eu vou escolher um exemplo qualquer e mostrar como que seria esse vetor resultante. Para isso, eu vou passar para uma outra tela, né? Essa tela fica registrada para vocês, e mostrar um exemplo numérico.
Por exemplo, vou tomar o exercício 3.1 com exemplo, onde nós temos um vetor conhecido, aplicado nesse ponto P, de 400 libras, formando um ângulo com o eixo Y de 30 graus. Aí nós temos um vetor F2, desconhecido, formando um ângulo com o eixo Y de 30 graus, ou de 60 graus. E nós temos um outro vetor F1, que também é desconhecido, e é dado um triângulo de semelhança aqui para a determinação do ângulo. Então, de acordo com o que analisamos no slide anterior, né, a primeira etapa é decompor os vetores. Então, vou fazer a decomposição do vetor F1 em F1x, F1y. Da mesma forma, vou pegar o vetor F2, fazer a decomposição em F2x e F2y. E o vetor que não tem nome, vamos chamar de F3 aqui. Então, fazer a decomposição em F3x e F3y. Analisado o diagrama, né, do corpo livre, aí vamos proceder à decomposição desses vetores. O vetor F1 vai ser F1x e F1y. O F1x vai ser o vetor F1 positivo, porque está para a direita, certo? Vezes o cosseno deste ângulo, que corresponde ao cosseno deste ângulo. Portanto, vai dar 4 sobre 5, ou 0,8 de F1. Da mesma forma, o F1y, que está para baixo, portanto vou colocar o sinal de negativo, dado que a gente trabalha com positivo em y para cima. Vai ser o vetor F1 vezes o cateto oposto, que é 3, pela hipotenusa. Portanto, isso vai dar menos 0,6 F1. Feita a decomposição do vetor F1, partimos para o F2. No vetor F2, nós temos o F2x e o F2y a determinar. Como o ângulo de 60 é adjacente ao y, então aqui será negativo o x para o que está para a esquerda, F2 vezes seno do ângulo de 60. Enquanto que o F2y, que também é negativo por estar para baixo, vai ser F2 vezes cosseno de 60. Vamos fazer rapidamente aqui a operação. Depois vocês conferem, porque eu estou fazendo isso ao vivo com vocês e podemos ter aqui problemas na decomposição. Aqui então para mim deu menos 0,866 de F2, enquanto que aqui vai dar menos 0,5 de F2. Feita a decomposição do F2, resta apenas o F3. Mesma coisa, F3x, F3y. Como F3x está para a esquerda, também será negativo. O valor do vetor é 400 libras, e como o ângulo é adjacente ao eixo y, aqui será seno de 30. Isso vai dar menos 200 libras. Enquanto que em y, que está para cima, portanto, é positivo, será 400 vezes cosseno de 30, o que representa cosseno de 30 vezes 400 igual a 346,41 libras. Decompostos os vetores, então vamos analisar o equilíbrio, ou seja, a soma de todas as forças tem que ser 0 para esse ponto P. Daí nós escrevemos os vetores. F1 é igual a 0,8 F1i menos 0,6 F1j.
Mesma coisa para o vetor F2, menos 0,886 F2i menos 0,5 F2j. E o vetor F3, que é menos 200i mais 346,41j. Para termos o equilíbrio, então essa força resultante tem que dar zero. Ou seja, a somatória de todas as forças tem que dar zero. Equacionado isso, a próxima etapa é fazermos a somatória dos i's e a somatória dos j's. Dessa forma, ao somar os i's, nós teremos 0,8F1 menos 0,886 F2 menos 200 será igual a zero. E somando os j's, menos 0,6 F2 menos 0,5 F1, desculpa. Menos 0,6 F1 menos 0,5 F2 mais 346,41 igual a zero. Dado esse sistema linear que se apresenta, nós vamos multiplicar o de cima pelo 6 para cancelar, ao multiplicar o de baixo por 8. Daí a próxima etapa ficaria 6 vezes cada um desses membros da parcela i, ficaria 4,8 F1 menos, aí fazemos só um segundo que estou abrindo a calculadora aqui, 6 vezes 0,886, 5,316 F2. É igual a, vou passar o 200 para o outro lado, multiplicado por 6. Que dá mais 1.200, uma vez que era negativo, passou para o outro lado positivo. A mesma coisa fazemos com a parte J. Portanto, aqui vai ficar menos 4,8 F1 menos 4 F2 é igual a menos 8 vezes 346,41 é igual a 2.771,28. Ok? Quando formos somar, menos 4,8 mais 4,8 cancela. Aqui vai ficar menos 9,316 F2 é igual a menos 1.571,28. Portanto, daqui dividindo isso por 9,316, encontramos que o valor de F2 corresponde a 168,66 libras. Com o valor de F2 obtido, então a próxima etapa é retomar uma das expressões para calcular o valor de F1, certo? Por exemplo, vou escolher essa primeira aqui. Tanto faz qual você escolhe, né? Então, escolhendo essa primeira, nós teremos que F1 é igual a 200 mais 0,886 vezes 168,66, tudo isso dividido por 0,8. Daí ficaria 0,886 vezes 168,66 é igual mais 200 é igual dividido por 0,8 é igual 436,79 libras. Está aí terminado o F1 e o
F2. Correto? Bom, então vocês não vão assustar, porque eu já havia passado isso na atividade da aula anterior. Por quê? Porque o processo é o mesmo, né? Então vocês já tinham esse conhecimento da Física 1 quando nós estudamos vetores. A única alteração é que agora a gente trata de vetores força. E aí o que eu vou fazer é passar alguns exercícios para que vocês resolvam, né? E reforcem esse conhecimento. Ok?